Aí. Ai, ai, ai. Muito bem, irmãos. Segunda carta a Timóteo. Vamos exercitar um pouquinho a memória, tá? Propósito da carta. Quando a gente olha o propósito, não é só o propósito para a vida do Timóteo, mas o propósito também para as nossas vidas, para a nossa igreja. Motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Essa questão de pureza nós vamos ver um pouquinho hoje, tá? O tema é o bom soldado de Cristo. Precisamos cultivar zelo, coragem e firmeza, retratando o soldado, o atleta e o lavrador. Note, são 3 ilustrações. Agora ele vem para o exemplo máximo, o Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus nós podemos partilhar da vida, do reino e da fidelidade de Deus. Já vimos isto. Na última exposição, nós vimos o alvo da igreja: combater falsa doutrina, manejar corretamente a palavra, abster-se de conversa profana, pois profanidade é como câncer. Vimos isso no domingo. Hoje, nós vamos estar vendo a ambição da igreja. Note, foi o alvo da igreja, agora ambição. O que nós devemos ambicionar como igreja, né? E o primeiro ponto, separar-se para a honra de Deus. Vamos começar a trabalhar esse tema. Ambição da igreja. Ou seja, não podemos vacilar como soldados. Agora, vacilar diante do quê? Das heresias. Precisamos estar atentos. Uma das coisas que são muito pouco focadas nas igrejas é doutrina. Mas vocês estão percebendo que as cartas pastorais enfatizam doutrina, 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 doutrina. Por quê? Porque é de suma importância. Só que essa importância é da parte de Deus, só que os homens não estão levando a sério a questão doutrinária. Tá? Então, precisamos estar muito atentos quanto a isso. Então, essa atitude é para todo aquele que tem o selo de autenticação e propriedade de Deus. Vamos ver isso. Capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Selo indica o quê? Propriedade. Os que pertencem ao Senhor são selados. E nós sabemos que somos selados pelo Espírito Santo. Tá? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E aparte-se da justiça daquele que professa o nome do Senhor. Então, aqui começa afirmações que nós precisamos levar muito a sério. Estarmos de prontidão como soldado, né? Apartar-se da injustiça. Voltando um versículo, 18. Por quê? Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, aqui, por quê? A palavra de Deus é o quê? O firme fundamento, aqui, no sentido de que a palavra é a verdade. Se desviaram da verdade. A verdade é a palavra. E todas as doutrinas estão lá. E no versículo 19, nos dá segurança de sermos eleitos de Deus,
E isso deve ser confirmado pelo nosso testemunho. Voltando ao 19. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O nosso testemunho, como eleitos de Deus. Então, o capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 8, está a segunda parte. Nós estudamos a primeira parte, que vai até o capítulo 2, 13. Agora nós vamos começar a estudar a segunda parte, que vai tratar da pureza no ministério em meio às heresias. Então, versículo 20, que é o versículo de hoje. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Separar-se da impureza. Impureza prática, impureza doutrinária, porque nós precisamos ser um servo, um utensílio pronto, útil e capaz. Vamos ver isso daí. Ora, numa grande casa. De que casa que ele está falando aqui? Refere-se à igreja de Deus. Não à igreja local, mas à igreja como um todo. E a igreja como um todo, ela tem cristãos nascidos de novo e cristãos apenas religiosos. Está ali. Desses apenas religiosos, alguns caem no laço do diabo e são usados como falsos mestres. Vamos lembrar que os textos que nós estudamos, nós vimos que estes nascem do meio de nós, não é de fora. Tá? Então, nós precisamos ver que a utilidade no ministério do Senhor, na casa de Deus, é ilustrada por utensílios. Vasos puros, que são usados para propósitos nobres, e vasos impuros, usados para as tarefas indignas. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. O cristianismo, então, ele é apresentado como um todo com esses dois tipos de utensílios. Um deles são os utensílios de ouro e de prata. O que nós vimos na última vez? Versículo 15, só para relembrar o texto que nós vimos. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esses são os utensílios de ouro e prata. Meus irmãos, se Deus tem um propósito na nossa vida, para que esse propósito possa ser realizado, é necessário sermos utensílios de honra. E os utensílios de honra, eles têm que manejar bem a palavra da verdade. Essa é a sequência, esse é o tema. O tema aqui está trabalhando, então, com a questão dos utensílios de ouro e de prata, que são os mestres da verdade. Cristãos de fato e de verdade. Mas o texto também apresenta, voltando lá no nosso versículo, versículo 20, que alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Esses alguns para a honra, então, são os que manejam bem a palavra da verdade. Aonde? Neste mundo. Mas eles pertencem a que lugar? A grande casa.
A grande casa. E o cabeça dessa casa é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, que é o cabeça dessa casa, ele exibe os utensílios mais belos e valiosos, como ouro e prata, e esses utensílios honram ao Senhor Jesus. Utensílios há somente para honra. Esses utensílios de ouro e prata honram aquele que é o cabeça da grande casa. Outros, porém, para a desonra. Vamos lembrar, qual que é a condição do Senhor Jesus hoje? Ressurreto. Qual que é o aspecto de Jesus hoje? Está lá em Apocalipse 1. Os cabelos brancos e os olhos como chama de fogo. E os olhos como chama de fogo porque ele é juiz. Ele julga. Ele transcende o nosso ser. Ele visualiza quem somos e o que produzimos. Então, ele tem condições de julgar isso. Agora, se os olhos dele são chama de fogo para julgar, madeira e barro não vai resistir ao fogo. Por isso são vasos de desonra, porque a hora que o Senhor olhar para aquele utensílio não é digno da pessoa dele. Não está dentro do propósito que ele tem para aquela vida. Notem, a ambição da igreja, a igreja precisa, como crentes, precisamos ter essa ambição, separar-se para a honra de Deus. Honrar a Deus. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, olha só, esse alguém tem que se purificar de que erros que ele está falando? Quais são os erros que ele está falando? Os erros que nós vimos. Está a sequência do texto. Combater a falsa doutrina, manejar corretamente a palavra, abster-se da conversa profana, pois profanidade é como câncer. Esse cuidado, este zelo, então não pode cometer esse tipo de erro. Qual o tipo de erro? Exatamente o contrário. Ter doutrina errada, não manejar bem a palavra verdade, não se abster das conversas profanas e vai tornar a família, a grande casa, com enfermidade dentro dela. É desses erros que ele está citando, que são os textos anteriores. Para quê? Você se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, o Senhor Jesus, estando preparado para toda boa obra. Então, como que eu vou ser um vaso de honra? Santificado e útil. Por isso que aqui está separar-se. Santificação, separar-se. Tá? Deus pode usar apenas vasos limpos. Um vaso de desonra não vai ter utilidade. Só vasos limpos. Então, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, aí ele pode usar o vaso limpo. Né? Para quê? Para servir a Deus, para o santo serviço. Interessante que as pessoas procuram igreja não para exercitar o santo serviço,
mas para ser servido, e não para servir. E se o Senhor nos dá dons, é para exercitarmos, é para o serviço, e não para sermos servidos. Então, a qualidade daqueles que amam a Deus e estão prontos para servir a qualquer momento, tem que estar separado de tudo que contamina. 1 João 2,15 é um texto muito conhecido, mas que ele se aplica exatamente nessa situação. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Olha só. Aí é questão de amar o mundo ou amar o Senhor. É essa a questão que está em contraste aí. É a questão de ser vaso de honra ou vaso de desonra. Nem as coisas que há no mundo. Se a pessoa está amando as coisas que há no mundo, é vaso de desonra. Mas vai na igreja. E daí? A grande casa tem os nominais e tem os verdadeiros. Tem os vasos que não passam, tem os vasos honrados. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, quer mais objetividade do que isso? Se a pessoa ama mais o mundo do que a Deus, o amor do Pai não está nele, não tem amor. É vaso de desonra. Mas eu vou na igreja. É só religiosidade. 16. Porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Uma coisa que nós devemos ter muito cuidado é que nós somos bombardeados diariamente por coisas do mundo, incentivando a usufruirmos das coisas do mundo, a participarmos das coisas do mundo, a nos envolvermos com a coisa do mundo, a nos envolvermos com as pessoas do mundo e sermos partes desse mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, todas essas coisas que ele oferece. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É vaso de honra. Então, aqui nós estamos diante de qual que é a nossa ambição na igreja, no serviço do Senhor. Precisamos o quê? Separar-se para a honra de Deus. É o primeiro ponto. Ponto 2. Separar-se da impureza prática. Versículo 22. Isso vai mostrar um novo estilo de vida. Uma maneira de viver para Cristo. E não para mim e para o mundo. Tá? Não basta nos separar dos homens iníquos, não é só isso, mas também das paixões da mocidade. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Precisamos fugir das paixões da mocidade. Nós temos alguns idosos aqui, né? Mas tem ainda jovens. E fugir da paixão da mocidade não é só o apetite físico carnal, mas também a paixão por dinheiro, velho também gosta de dinheiro, fama, prazer, desejo próprio, orgulho e frivolidades, coisas frívolas, coisas que vão fazer perder tempo. De vez em quando, eu dou uma olhadinha nos melhores momentos do futebol. E fico bobo de ver os torcedores,
Que frivolidade, gente. Que eu fico olhando aquilo, se tivesse 10% daquilo voltado para Deus, ia ser uma pessoa diferente. Que coisa que não leva a nada. Isso só um exemplo. Se você olhar, eu gosto de ver também os vídeos de pescaria. Eu gostava de pescar. Gente, dias e dias lá sentadinho na beira do rio. É bom dar uma descansadinha? Dar uma descansadinha é bom. Só que o pessoal não se limita a isso. O negócio vira um vício, é um negócio absurdo. Frivolidades. Lá na igreja de Atibaia tinha um senhor, era tiro e queda. Cadê o fulano? Foi pescar. Tinha reunião da semana, cadê o fulano? Está pescando. Gente do céu! Essa é a questão. De você chegar ao ponto, eu era presbítero da igreja, de conversar com o irmão lá, irmão, menos. Marca a pescaria, mas não no dia de culto, não no dia de... Você marca no dia, na hora, você substitui a coisa. Então vamos definir. Você quer ser crente? Quer se levar a sério? É desse jeito. Você não é proibido pescar, mas pescar na hora do culto, não. Essa é a questão. Frivolidades. Isso são frivolidades, são paixões. Então, todos os desejos impuros que desviam da pureza estão inclusos. Paixões da mocidade em especial. Interessante que o versículo anterior, ele falou, segue. Neste ele fala, foge. Segue o Senhor. Foge das paixões. Foge. Mas segue a justiça. Diante dos homens, com retidão, com honestidade, com imparcialidade. O texto anterior que nós lemos mostrava do viver, do testemunho. Isso honra a Deus, isso é um vaso de honra. Então, segue a justiça, segue a fé. O que é a fé? É a confiança de deixar-se guiar pelo Senhor. Mas a pessoa muitas vezes quer deixar-se guiar por si próprio. Aí nós temos problema. Aí já deixou de ser um vaso de honra, passou a ser um vaso de desonra. Segue o amor altruísta, o amor que considera os outros. Quem aqui foi salvo por mérito? Ninguém. Qual tipo de amor que o Senhor quer que nós venhamos a exercitar? Aquele amor que é só dado para quem merece ou para quem não merece? Como que é o negócio? É isso. Segue a paz, a harmonia, compatibilidade. Com os que de coração puro invocam o Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Com os de coração puro. Então, crente pode ter amigos íntimos do mundo? Não. Crente pode ter pessoas que se dizem crentes como seus amigos? Não. Já em carta vos escrevi
que não vos associeis com os impuros. Que tipo de impuro que ele está falando? 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Não está falando desse pessoal, não. Ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras. Não são desses que está se falando. Pois, neste caso, teríeis que sair do mundo. Não ia ter condições de viver nesse mundo se você não pode ter um colega, se você não tiver aproximação da pessoa para evangelizar ela. É isso. Mas aqui ele chama atenção para o perigo. 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não tem aproximação, não tem conversa, não tem, meu irmão, não tem meu irmão, não. Isso virou jargão. Meu irmão, povo de Deus, glória, não sei o quê. Não tem. Interessante que de sábado, quando eu vou na feira, eu vejo muito disso. Irmão, tal, não sei o quê, e tal, não sei o quê, né? E aí você fica olhando, irmão, mas que irmão que é esse? Que está num tipo de vida desse aqui. Estão percebendo que o vaso de honra e o vaso de desonra, eles têm limite de aproximação? Este nível aqui já é um nível já da... melhor ser fora do que aqui. É de exclusão. Precisamos viver uma fé verdadeira, uma fé coerente. Isso tem que fazer desta casa, deste corpo local, destes crentes aqui, o padrão que Deus quer de nós. Voltando lá, 2 Timóteo 2, 23. Não só separar-se da impureza prática, que eu acabei de falar, mas separar-se da impureza doutrinária é outro ponto. É outro ponto que está muito problemático. Separar-se da impureza doutrinária, que gera dissensão. Vamos lá. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Questões insensatas e absurdas. Insensatez. Vem da mente. Mentes ignorantes quanto à palavra de Deus. Mentes sem instrução e que tomam voz na igreja, trazem malefício e de contendas. Questões não vinculadas aos grandes fundamentos da fé. Precisam estar atentos. Existem grandes fundamentos da fé que a insensatez e coisas absurdas não pode ter espaço. Impureza doutrinária tem que ser contida. Isso daqui, combater a falsa doutrina. A primeira carta de Timóteo enfatiza isso. Tito enfatiza isso. Pessoas não ensináveis, que procuram razões para não aceitar a verdade. Eu já tive problema assim, quando eu tinha uma sala de aula, lá em Atibaia ainda. Então, já tinha aquelas pessoas padrões.
você falava, o assunto hoje vai ser tal coisa. Pronto. Já vinha fogo contra aquele assunto. Então, eu não estou falando de pergunta, eu estou falando de afirmação contrária. A pessoa nem começa. Então, daí eu peguei o jeito de lidar com essa situação. Eu já sabia quem eram as pessoas. Muito bem, o nosso tema de hoje vai ser tal coisa. Fulano, você pode me falar tudo o que você sabe a respeito desse tema? Pronto. Bom, já que você não tem o que falar, ouça. Porque só ficava criando problema. Agora, eu não estou falando, eu estou com uma dúvida, não é disso que eu estou falando. A pessoa procura coisa para contrariar a verdade. É a voz do maligno ali dentro. Então, isso tem que ser combatido. Isso é espaço de impureza doutrinária. Agora, qual que é o futuro dessas pessoas? Vamos dizer, passado aí, puxa vida, saímos de lá ano 2000, né? Já passou mais de 20 anos. 25 anos. Em 25 anos, daí quem são? Não está na fé, não está na igreja, não está, porque não tinha como se manter e estar. Mas isso faz parte do cuidado, tá? Separar-se da impureza doutrinária. Agora, essas pessoas têm que ser desprezadas, largadas. Não. A coisa também não é tão simples assim. Separar-se dos laços do diabo. Opa, como que é isso? Eu não só tenho que me separar dos laços do diabo, mas eu tenho que resgatar aqueles que estão no laço do diabo. Aí que está a questão. Esse é o ponto. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Opa, então, o vaso de honra tem que fazer isso. Agora, quem que é o alvo disso? O alvo disso também não é só os irmãos que são os vasos de honra, mas também aqueles que têm que ser resgatados, que podem no momento estar sendo vaso de desonra e precisa ser resgatado e tornar-se vaso de honra. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Opa! Está se opondo. Teve caso que teve irmão que em aula eu dei o mesmo pito nele e que depois se firmou. O interessante como que foi? Um dia ele passou lá no escritório, não estava nem indo na igreja. Ô meu irmão, tenho sentido sua falta. Não quer ir na reunião de célula hoje, não? Vamos lá, sentido sua falta. Ele ficou até emocionado, aí ficou parado assim. Rapaz, eu não esperava que você falasse isso para mim. Eu quero sim, eu estou precisando. E o cara se firmou na fé e ficou vaso de honra. Essa é a questão. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, tem que mudar, tem que se arrepender, para conhecerem plenamente a verdade.
manejar corretamente a palavra. Então, tem que existir a oportunidade. Agora, a oportunidade, ela se dá como? Com arrependimento. E com disciplina. A disciplina é para ganhar, não é para perder, gente. Disciplina é para ganhar, não é para perder. É isso que tem que ter em mente. 26. Mas também o retorno à sensatez. O que nós vimos? O insensato, com falta de senso. Livrando-se eles do quê? Laços do diabo. Puxa, tem gente dentro da igreja no laço do diabo? Tem. Separar-se dos laços do diabo. Está aqui. Tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Aonde? Na igreja. Tem esperança para esses aí? Tem. O retorno à sensatez. O retorno à sensatez. Estão percebendo como essa casa grande é uma grande família, uma grande casa. Esses dias a gente estava assistindo um filme em inglês de nobres, aqueles castelos que tem trocentos mil quartos, parece hotel, né? E lá vive todos. Lá tem empregado, tem a cozinheira, tem a faxineira, tem o mordomo, tem aquele monte de gente, todo mundo. E toda hora dava um rolo, um problema. Bom, isso vida comum. E na igreja? Tem disso também. Só que o alvo é que todos sejam vasos de honra. O alvo é esse. Agora, é uma questão melindrosa, porque você precisa não permitir que o vaso de desonra traga impureza prática dentro da igreja, impureza doutrinária dentro da igreja. Mas você tem que entender que ele está sendo o laço do diabo. Então você tem que resgatar, trazer a sensatez ao retorno para ele se livrar. Ah, é difícil? É. Depende muito do quê? Da direção do Espírito. Depende muito de você exercitar. Puxa, Deus me amou numa condição inicialmente insensata. Eu era insensato. Eu era mais do que laço do diabo, eu era filho dele. Mas ele me resgatou. Então, meus irmãos, notem, quando nós estamos falando de cartas pastorais, ele está tratando do funcionamento da igreja. O funcionamento da igreja, os irmãos têm que ambicionar separar-se, ser vaso de honra para Deus. Separar-se da impureza prática, da impureza doutrinária e dos laços do diabo. Esse é o papel de cada membro desta família, desta grande casa. Versículo 26, né? Portanto, entra. Por que nós cantamos um coro de consagração no começo? Porque precisamos despertar em nós esta ambição. Que o Senhor nos ajude. Como igreja, como corpo de Cristo, tanto Timóteo precisava muito do suporte da igreja, como eu preciso do suporte desta igreja aqui. Então, olhe, eu estou lutando para praticar isso que está aqui na lousa. Mas eu não posso ter voo solo, precisa todo mundo junto comigo. Para honrar a Deus. A Deus.
Amém? Ok, meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, agradecemos por o Senhor ter nos amado, nos resgatado, nos colocados no seio da sua família e termos consciência, Senhor, da ilustração de hoje que o Senhor nos trouxe, da grande casa, aonde nós somos os vasos e temos que ambicionar sermos vasos de honra, para glorificar o Teu nome, para elevar o Teu nome, para servir a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar essa pureza, porque esse é o Teu desejo. E que possamos, Senhor, na força do poder do Senhor, alcançarmos isso. Não por nossas próprias forças, porque o resultado seria fatal, mas pelo resultado da fé prática, quando nos deixamos guiar, Senhor, confiando em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, manifesta o Senhor na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo. E tem nos ensinado, tem, Senhor, nos consolado e nos guardado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Confirmar.